Muito bem, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem um projeto maravilhoso para nós, e quero pedir ao Senhor Jesus que possa, nessa noite, abrir o nosso coração, que o Espírito do Senhor possa vir sobre nós, para que a palavra do Senhor possa fazer morada em nós. Porque, irmãos, somos filhos rebeldes. É muito fácil para a gente ouvir mentiras, enganos. É muito fácil para a gente brigar, discutir, amaldiçoar. Mas a verdade na história da humanidade nunca foi aceita. Jesus falou que eles perseguiram ele. E a única coisa que ele fazia era humildemente falar a verdade. Falar o projeto verdadeiro e real de Deus, aquilo que Deus escreveu e criou para o ser humano. Não existe nenhum livro, nenhum projeto na terra que sirva para o ser humano como a palavra de Deus. Eu fico vendo por aí os inocentes, os enganados, os tolos, os inconsequentes, acreditando na palavra do homem. Palavras muitas vezes bonitas, palavras que realmente tocam o nosso coração, palavras que realmente parece que falam conosco, mas elas não têm fundamento nenhum, são apenas emoções. Se a emoção ela tivesse alguma validade, a pessoa que conhece o seu próximo, que ama ele de todo o seu coração, não espancaria essa pessoa, não mataria essa pessoa. O que nos leva a sermos seres humanos à imagem e semelhança de Deus, o que nos leva a sermos realmente bons, é a razão. A razão. A Bíblia é um livro que prega a razão, que chama você para a razão, para você parar, para você pensar, para você observar. A igreja quer que você seja um boca aberta, tolo, que venha para a igreja apenas sentir emoções e sair felizinho, porque, me senti muito bem. Você não vem na igreja para se sentir bem. Você vem na igreja para ter um encontro com Deus. Você vem na igreja para você apresentar a Deus a sua fraqueza. Deus te chama para ser forte. Deus te chama para ser valente. Deus te chama para ser um guerreiro, uma guerreira, um lutador, uma pessoa ativa. Ainda que o seu corpo não corresponda aquilo que você deseja, aquilo que você quer, ainda que o seu corpo não possa, mas Deus chama a pessoa que está aí dentro, a pessoa espiritual. É essa pessoa que vai morar no céu com Deus. Não é esse corpo que vai morar no céu com Deus, é a pessoa que está dentro deste corpo. Se esse corpo valesse alguma coisa, ele não ia envelhecer, não ia apodrecer, não ia morrer. O projeto de Deus é muito mais sofisticado do que você quer acreditar, mas está escrito na Bíblia, na sua língua, para você. Mas você prefere acreditar no homem. Você não olha para trás e não enxerga que o homem já te contaminou. Você era uma criança pura, inocente, não sabia nada de nada, e o homem vem introduzindo uma série de coisas inúteis na sua cabeça, e você fica achando que isso é você.
Muita gente está aí com 70, 80 anos de idade, teve a oportunidade de ver as coisas ruins da vida, que são produzidas pelo mau pensamento do homem, mas eles não querem largar esse lixo, eles não querem nascer de novo. Quando Jesus te chama, quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus te escolhe, é para você mudar, e acabou. Não tem essa conversa de que a igreja tem que ser do jeito que você quer, que Deus vai escrever uma Bíblia só para você. O projeto de Deus está feito, Deus não vai mudar por causa de você, a Bíblia não vai mudar por causa de você. E você não é chamado para seguir o homem, nem para seguir a você mesmo, porque os seus pensamentos são terríveis. É só você olhar à sua volta. É capaz de, se você se candidatar na sua casa, você não tem nem o seu voto. E é claro que você vai culpar todo mundo. Mas Deus chamou você para você mudar. Deus não perguntou se as pessoas que estavam à sua volta, que faziam parte da sua vida, teriam que mudar para você mudar. Deus chama você, a vida é sua. A vida é sua. E Deus chama você para você sentar no volante e dirigir a sua vida. Deus não chama ninguém para dar de carona com os outros, não. Relacionamento com Deus é individual. É você e Deus, é você e o projeto de Deus, é você e a palavra de Deus, é você e a Bíblia. Não é você e os livros que o homem escreveu, não é você e as revistinhas que o homem escreveu, não é você e a religião, é você e Deus. E eu fico impressionado, irmãos, as pessoas dizem que acreditam em Deus, muitos até têm títulos de pastores, de bispos, mas vão à igreja em busca de milagre, igual um mendigo com um pratinho, buscando uma profeciazinha. Aí, é claro, sempre tem um falso profetinha lá para massagear o ego dele, o coraçãozinho dele. Aí ele vai felizinho para casa com aquela profeciazinha, com a chave, né? Olha, sabe aquela coisa de horóscopo? Porque tem o que tem de crente horóscopo aí, impressionante, meu irmão. Entendeu? Então o cara faz aquela profecia genérica, né? Ele olha para 3 ou 4 ali na plateia e olha, Deus está me mostrando aqui, ó, Deus está te curando aí de uma doença aí agora, entendeu? Olha, e aquilo que fizeram contra você, o que a sua família fez, aquelas pessoas que te julgaram, Deus vai acertar com elas, entendeu? Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai te restituir. Deus tem visto o seu sofrimento. O diabo tem uma grande fúria sobre a sua vida. Isso serve para todo mundo, irmão. Jesus estava 40 dias jejuando e orando no deserto. E quando ele teve fome, ou seja, quando ele ficou fraco como homem, o diabo estava ali do lado dele para tentar ele, querendo acabar com ele. E assim será comigo, será com você. Qual novidade tem nisso? Você vem na igreja para isso? Você tem que vir na igreja, porque a igreja é a casa de Deus. E quando você entra numa igreja, o pastor que está no altar não é maior do que você, não. Jesus conta a parábola do pecador, entendeu? Se você, quando entrar na igreja, entrar com reverência, com temor, sabendo que Deus está ali, porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Deus diz que quando você entrar na igreja, os olhos dele estarão atentos, os ouvidos dele estarão atentos à sua oração, nessa casa de oração. Então você tem que vir na igreja para olhar para Deus. Para Deus. E aproveitar e abrir o seu coração, fazer uma aliança com Deus, porque todos os dias você tem que fazer uma aliança com Deus. Todos os dias você é testado, porque o mundo aí, ele quer te destruir. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. E olha só,
Olha a sua volta. Olha hoje com a internet que você está sabendo de tudo. Olha a maldade dos poderosos, dos grandes, que está acontecendo aí no mundo inteiro. As opressões, né? Governos que dizem que estão preocupadíssimos com você, com a sua saúde, com a sua família, não tem um centavo para matar a fome dos coitadinhos. Milhões de crianças morrendo de fome, morrerão nesse dia chamado hoje de fome, né? Abandonados, julgados, jogados e vai por aí afora. Morrerão nos corredores de hospitais jogados, porque são pobres. Então não se iluda, meu irmão. Quem está preocupado com você, quem quer o teu bem, quem quer realmente te dar vitória lá na frente. O crente pensa no futuro, o crente não é chamado para viver o passado. O crente é chamado no presente, nesse dia chamado hoje, para tomar uma atitude de crer, como diz no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, crer que realmente Deus existe e que é Ele que é o galardoador daqueles que o amam. Você ama a Deus? É Ele, é Ele. Seu negócio é com Deus, não é nem com você, não é com o homem. Se você começar a acreditar nos seus próprios pensamentos, como Deus fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Então rasga o teu coração, toma a atitude todos os dias e comece a adorar a Deus, comece a desejar servir a Deus, comece a clamar, fala, Senhor, eu preciso te amar de verdade. Eu preciso de mudar, eu preciso de mudar. Enquanto você está vivo, você tem que desejar mudar. É só o tolo que quer continuar sendo do jeito que é. É só o tolo que acha que Deus vai mudar o projeto dele por causa dele. No céu não entra pecado. Será que dá para entender isso? Que tipo de céu você está acreditando? Qual o céu que você está acreditando nele? Você está acreditando que lá no céu vai poder ter ladrão, traidor, gente sem vergonha, safado? Esse é o céu. Isso não é céu não, irmão. Isso pode ser terra, pode ser inferno, mas céu não é. Na terra você já viu que você não vai poder ficar muito tempo, né? Seu tempo está determinado aqui, né? Que inclusive você nem sabe o dia que é. Então aproveita que você está vivo, se agarre com a palavra de Deus, com a Bíblia, clame a Deus por ajuda, primeiro para você, porque Jesus falou que um cego não pode guiar o outro, e se você for cego, você não pode ajudar ninguém que você ama, mas Deus te chamou para você ser a luz desse mundo, Deus te chamou para você ser o sal dessa terra, e você tem que mudar para ajudar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Observa o seu mundo como é que é. Observa, vê quem que está participando do seu mundo ali. Pode ter pessoas que você nem está suportando mais. Tem esposas que não suportam nem olhar para o marido mais. Tem maridos que não suportam nem olhar para a esposa mais. Tem filhos que não suportam nem olhar para os pais mais. Tem genros que não suportam nem olhar para o sogro mais. Tem sogro que nem suporta olhar para os genros mais. Essa é a família. Deus é Deus da família. A família que Deus te deu, acorda. Acorda, começa a olhar para a sua família. A família que Deus te deu. A família é um projeto de Deus, uma criação de Deus. Se dependesse de você, você não tinha família. Você vivia só para você. E se tivesse autorização para matar, todo dia você matava uns 10, 20. Porque ninguém ia servir para você. Essa é a realidade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar perante as potentes mãos de Deus. Temos que nos humilhar perante esse Deus tão maravilhoso, tão perfeito, que oferece um amor maravilhoso. Você pode até dizer, mas quem vai poder viver esse amor? Não importa. 1 Coríntios capítulo 13, Deus está te dando já o projeto como deve ser o amor. Se você vai conseguir amar assim ou não, esse é problema seu. Mas esse é o amor que vai ter no céu. Esse é o amor de Deus, está ali escrito para você. Gálatas capítulo 5, está ali claro um projeto de como você deve ser. Se você vai ser ou não vai ser, esse é problema seu também. Entendeu?
mas Deus te chama para você viver aquela palavra. A palavra de Deus, Deus deixa claro. Se você diz que ama a Deus e não guarda a palavra dele, você não ama a Deus, não é? É coisa simples. E aqui você vê, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 11, tem uma palavra muito interessante aqui, no versículo 45, no versículo 44, que Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha, escriba é o cara que escrevia a Bíblia. Imagina o quanto esse cara conhecia a Bíblia. A mesma Bíblia que nós temos, a mesma Bíblia que Jesus morreu por ela. E Jesus aqui bate de frente com eles, chamam eles de hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando diz isso, também nos afronta a nós. Falou a verdade, se sentiu ofendido, né? Se sentiu ofendido, porque ele é um religioso, ele é perfeito, ele está certo, a palavra de Deus não pode ser pregada para ele. Aí aqui, no versículo 43, Jesus fala uma coisa muito importante, irmãos, presta atenção nesse versículo. Diz aqui, e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Isso é o que mais tem na igreja, irmão. Igreja cheia de doutrina, pastores obrigando a pessoa a andar no caminho que eles determinam. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é você que tem que definir o seu caminho. Deus te deu livre-arbítrio. A única coisa que Deus exige de você é que você leia a Bíblia. É a única coisa, o resto é por sua conta, entendeu? E essas pessoas botam as cargas pesadas, né? Enche as pessoas de doutrinas, mas as pessoas também gostam. As pessoas gostam de misticismo, gostam de ser escravizadas. O ser humano, infelizmente, não gosta de liberdade, não. Se der total liberdade para ele aí vai querer eleger um líder ainda, humano. Não foi assim com o povo de Israel, liberto por Deus, Deus andando com eles, Deus governando eles. Eles pediram um rei humano? E você, o que você está pedindo? Você também quer um rei humano? E diz aqui, olha, no versículo 52, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e impedistes os que entravam. Está vendo, irmãos? Tiraram a chave da ciência porque não querem que você leia a Bíblia, não querem que você conheça a Deus, usam tudo quanto é ferramenta, tudo quanto é artimanha, e você gosta, porque, imagina, a Bíblia é um livro muito fácil, ele está na sua mão, é um livrinho só, é só um livrinho, na sua mão, na sua língua, entendeu? Já está na sua mão, então para que você precisa de ler 250 livros, né? Tem gente que tem até que estudar hebraico, aramaico e grego, né? Como se Deus não soubesse que nós falamos português, entendeu? E aí o que eles fazem? Eles não vão entrar e não vão deixar você entrar. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus que é o caminho. É a Jesus que você segue. Quem é Jesus? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, João capítulo 1. Não tem como você chegar a Jesus sem passar pela Bíblia. A Bíblia pura como ela é. Os 31.105 versículos da Bíblia. Então, irmãos, estamos lendo o livro de Êxodo no capítulo 23.
No versículo 1, você vai ver uma referência lá em Salmos, capítulo 35, versículo 11. Diz a palavra do Senhor assim: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Você vai ver uma referência aqui em Levíticos, capítulo 19, versículo 15 e versículo 32. Olha aqui, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus sempre está do lado do fraco, do pobre, do oprimido, do justo, mas Deus é justo. Não é porque você é pobre, ou porque você é fraco, ou porque você está em dificuldade, que Deus vai aceitar você fazer coisa errada. Entendeu? E nem porque o outro é fraco, você vai agora distorcer a verdade para poder ajudar ele. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. E você vai ver uma referência aqui em Provérbios 24, 17, Mateus capítulo 5, versículo 44, Romanos capítulo 12, versículo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. E ali em Provérbios, irmãos, capítulo 24, versículo 17, é uma coisa muito interessante que diz que você não pode se alegrar com o dia que o teu inimigo cai. Está aqui, ó, Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Irmãos, isso esses dois versículos aqui são muito difíceis para nós, né? O primeiro versículo você esquece. Você vê uma pessoa que você tem raiva dela, que você não gosta dela, você vê ela caindo, você se deixar, você bate palma, solta foguete. Na hora. Na hora. É por isso que a luta é grande, irmão. Por isso que a Bíblia é importante. Por isso que é difícil servir a Jesus, andar com Jesus. Imagina, teu inimigo, pessoa que fez uma maldade com você, pessoa que só de você olhar para ela você já passa mal, já dá aquela dor no estômago, aquela friagem no estômago. Se deixasse, se a lei permitisse, já tinha matado ele umas 8 vezes. Aí você vê ele se dando mal. Você vai lembrar desse versículo? Não vai não, né? Não vai. Por isso que Deus chama a gente para lutar. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu combati o bom combate. O que é o bom combate? Naquele momento, a palavra de Deus tem que estar escrita no seu coração, no seu pensamento. É isso que você tem que pedir para Deus. É o versículo bíblico que tem que falar com você naquele momento. Você fala: Senhor, tenha misericórdia dele. Porque ele realmente, ele é digno de misericórdia. Porque se ele faz coisa errada, se ele está propagando a maldade, ele está numa situação muito ruim. Qual que você acha que estava numa situação pior? Aquelas pessoas, aqueles religiosos, aqueles crentes santos que apedrejaram Estevão na porta da igreja, sem Estevão ter feito nada de errado, apenas porque pregou a Bíblia como ela é? Ou Estevão, qual que você acha que se deu melhor? Qual que você acha que se beneficiou mais? Aí você pode dizer para mim: mas Estevão morreu. E aquelas pessoas não vão morrer, não? Hã? Mas em qual condição que elas vão morrer? Em qual condição que você prefere morrer? Porque se você
achar que você vai vencer a morte, você é um iludido. Você vai nadar e vai morrer na areia. É preferível você morrer na mão de um tolo, de um maligno, de um mau, mas honrar a Deus. Assim, os grandes homens de Deus que deram a sua vida, o seu sangue, para que, se essa palavra estivesse aqui hoje sendo falada, sendo lida, e para que estivéssemos hoje esse privilégio de sermos servos de Deus, estar numa casa de oração, por causa do sangue dessas pessoas que tinham tanta fé, acreditavam tanto no projeto de Deus, que para eles morrer era lucro. O apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Pedro fez isso, Jesus fez isso. Daniel, na hora que foi confrontado, você vai perder tudo. Você era pobre, você veio como escravo, você não tinha nada, você e sua família eram escravos. Você se tornou um dos caras mais importantes aqui na terra, desse governo. Mas agora o inimigo veio, as pessoas malignas vieram para te matar, para tomar tudo o que você tem. Ou você aceita um acordo com eles e nega a Deus, ou você vai morrer para servir a Deus. O que Daniel faz, irmãos? O que Sadraque, Mesaque e Abednego faz? Você acha que isso é apenas história que está contando aqui? É um exemplo para você seguir. Mas você vai falar assim para mim, mas pastor, eu sou fraco. Você acha que Daniel era forte? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego era forte? Eram seres humanos igualzinho a você. A Bíblia diz que Elias, Eliseu, Moisés era um ser humano igualzinho a você. Só que eram pessoas que tomavam atitude, paravam, pensavam na hora da dificuldade e decidiam andar conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, conforme a palavra de Deus. É isso que você tem que aprender a fazer todos os dias da sua vida. Muito bem, irmãos. Versículo 5. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Que palavra difícil, meu Deus do céu. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Você vai ver uma referência lá em Jó, capítulo 31, versículo 13, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Você vai ver uma referência em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, Ezequiel capítulo 22, versículo 12. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Você vai ver uma referência em Êxodo, capítulo 22, versículo 21 e 22. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Você vai ver uma referência aqui lá em Josué, capítulo 23, versículo 7,
livro de Oséias, capítulo 2, versículo 17. Irmãos, esse versículo é muito importante, essas referências também, porque muitas pessoas, por não lerem a Bíblia, por não meditarem na Bíblia, não amarem a palavra de Deus, muitos pastores até famosos e poderosos se esquecem desse versículo, né? Inclusive andam com Bíblias contaminadas com o nome de outros deuses, com palavras que não deveriam estar ali na Bíblia, com o nome de outros deuses que não deveriam estar ali na Bíblia. É claro que a Bíblia fala de outros deuses, mas Deus fala sobre a propaganda desses deuses e a servir a esses deuses, né? 3 vezes no ano me celebrareis a festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele sais do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Você vai ver uma referência em Êxodo 12, 15, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, 3 vezes no ano todos os seus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Olha aqui que coisa importante, irmão. Quando Deus te envia, quando Deus te manda a algum lugar, Deus manda um anjo na tua frente para te guardar, para preparar o teu caminho. Muitas pessoas não entendem isso, não creem nisso. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 78, versículo 40 e 56. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você vai ver uma referência em Gênesis 12, 3, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 7. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. Essa parte, esse versículo aqui, tem muita religião, muita igreja que ele não lê, sabe? Ele não lê. Porque aí ele fica mentindo que as imagens, estátuas que ele tem lá não são deuses. Mas se eles não tivessem poder, eles não ficavam pedindo ajuda para eles. Entendeu? Então, é a história do hipócrita, do fariseu fingido, mentiroso, enganoso, hipócrita. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Êxodo 34, 13, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5, 25, Deuteronômio 12, 3, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, e 2 Reis, capítulo 23, versículo 14. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 5 e 8, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Olha aqui, irmãos, quando você serve a Deus de acordo com a Bíblia,
Deus não está perguntando se você vai ser 100% perfeito ou 100% justo, não. Deus vai ver se você está querendo, se você está lutando contra as suas fraquezas, contra as pressões, contra a circunstância, né? Você colocando Deus em primeiro lugar na sua vida ali, crendo que é Deus que vai te guardar, te proteger, te livrar, te abençoar, te dar o pão de cada dia, né? Se você tiver esse pensamento, diz a Bíblia aqui, que até as enfermidades Deus tirará do teu meio. Não haverá mulher que aborte nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 20, Josué, capítulo 24, versículo 12. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isto será um laço para ti. Você vai ver uma referência em Josué 23, 13, Juízes 2, 3, Salmo 106, versículo 36. Então, irmãos, quando você desobedece a Deus e quando você começa a andar com pessoas que não amam a Deus, não têm respeito pela palavra, não têm temor pela palavra, que servem a outros deuses e que vivem da mentira e do engano, você tem que ter muito cuidado, porque senão você perde a presença de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Deus nos chama para ter personalidade. Amém, irmãos?